Aê, bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael47, eu ia falar de volta, tô de volta, né? Faz tempo que eu não gravo, acho que Pergaminhos na Bota. Estou aqui com o Anderson, fala Anderson, beleza? Beleza, boa noite pessoal. Então a gente veio aqui para poder ler os comentários enviados e a gente vai fazer nossos comentários, nossas opiniões, contar nossas histórias se a gente tiver alguma coisa para falar sobre, certo? Certo. Então vamos ao que interessa. Você quer começar, Anderson? Eu começo. Eu posso ler esse primeiro. Então vai lá. O pergaminho do Matheus Gabriel Fernandes, que ele mandou para o contato@rpgnext.com.br, que é para onde vocês têm que mandar os e-mails para nós lermos aqui também. Uma das Façam opções. isso. E o assunto foi elogios e dúvidas elogios. E ele escreveu assim: salve pessoal do RPG Next, eu sou o ouvinte que outrora se proclamava viajante do tempo, pois estava maratonando todo o feed do Raça na Bota. Parabéns. E de fato fiz. Até a campanha atual da caravana para Enarris, olha aí. Porém, um limbo temporal do trabalho me desestimulou a enviar pergaminhos. Porém, recentemente, ouvi um dos episódios recentes em que meus pergaminhos do passado foram lidos e me encantei em lembrar de tudo que ouvi enquanto nos episódios atuais li os meus pergaminhos, quase maratonei tudo de novo. Entretanto, mais importante que ouvir tudo de novo, eu senti a necessidade de voltar a escrever os pergaminhos para agregar com o conteúdo e, acima de tudo, a interação sensacional de vocês. Em alguns dos boletins informativos de 2026, 47 comentou que faltava interação com os fãs para saber como o projeto pode melhorar. Então eu gostaria de tirar algumas dúvidas, se puderem responder, claro, sobre o projeto que eu tenho e talvez alguns padrinhos ou ouvintes silenciosos também possuam. 1. Tem planos para a próxima live beneficente do projeto? E aí, no caso, acho que ele falou isso antes do teu Dragon Bane agora, né? As mensagens, elas estão em datas, assim, que a gente, né? As coisas estão acontecendo, a gente tá lendo as mensagens antigas. Então, você está vendo isso, Matheus? Já está rolando, já está quase acabando. Talvez você esteja ouvindo, já acabou. Mas teve, né? Dragon Bane. 2. As equipes das lives estão bem variadas. Isso é uma escolha do projeto ou alguns membros não fazem mais parte? Se, infelizmente, esse for o caso, poderiam dizer quais permanecem? Isso aqui, eu até, assim, pessoal, vocês que não sabem, sou eu que respondo o e-mail que vocês mandam pro contato @rpgnext aí. Eu até dei algumas respostas rápidas para ele, né? Mas, de fato, Rafael me corrige qualquer coisa, mas, assim, variam as lives porque são grupos diferentes, mestres diferentes, é um mestre um, ou Vinícius outro, assim, então, assim, sempre são pessoas diferentes. O projeto foi crescendo e algumas pessoas naturalmente foram saindo por problemas não é questões pessoais, nem problemas. E aí, natural que outras pessoas apareçam, né? Assim, infelizmente, aquele grupo dos primeiros, poucos remanescem, né? Funciona assim, né, para explicar para quem tá ouvindo e não sabe direito, né? Aqui pro Matheus, a gente, geralmente, gira em torno do mestre, né? Então, o mestre prepara dentro da disponibilidade que ele tem. Então, por exemplo, como exemplo, os meus dias de trabalho normalmente são à noite. Mas Rafael, lá na época, quando você fez a Mina Perdida, depois você fez SKT, você fazia durante a semana à noite. Por um tempo, por grande parte do meu trabalho, eu não tinha todas as aulas à noite. Eu tinha sempre 1 ou 2 noites livres. E quando eu tinha uma noite livre, era geralmente por um semestre inteiro. Aí virava o semestre, eu mantinha uma noite livre e eu até remanejava com os jogadores de poder jogar naquela noite. E aí eu lembro que no final da SKT, não sei se o Anderson também estava ciente disso na época, talvez não, né? Mas no final da SKT eu falei, galera, a gente precisa acabar a aventura, acho que era, sei lá, final de fevereiro, né? E a gente virou o ano, eu lembro que a aventura acabou bem antes das aulas começarem. E o ano virou, a gente marcou de jogar mais perto da virada do ano e eu fiquei falando assim, gente, olha só, a gente não conseguiu jogar,
só tá faltando mais tantos dias, vamos marcar essa semana. Aí eu lembro que desmarcou e a coisa começou a ficar assim, olha, se chegar em março e a gente não terminou, a única forma de acabar isso vai ser durante a semana. Porque já tinha no meu planejamento dar aula todos os dias à noite. E de lá pra cá, eu nunca mais tive uma noite livre durante a semana, de segunda a sexta, por causa do trabalho. E isso é bom, porque tá tendo bastante trabalho, estou trabalhando, isso é bom. Passei momentos na época lá que tinha pouco trabalho, era difícil até lidar com a questão financeira. E aí, pra mim hoje, eu falo assim, gente, se for pra jogar tem que ser sábado. E aí é difícil de você encontrar gente com disponibilidade no sábado, é complicado, né? E aí, no caso do Dragonbane, eu fui falar com o pessoal do Neuronautas, porque eles já são um grupo que já se encontram para gravar o Neuronautas, já tem o hábito de gravar, eles já têm uma sintonia entre eles. Então, era mais prático eu chegar neles e falar, galera, vocês querem fazer um Tarrasque na Bota? Que era, eles vieram em 3, tanto que eu tinha convidado o Matheus também, aí o Matheus não tá mais gravando com eles, por questões pessoais também. E aí falou, vem 3 aqui. Aí falou, vou complementar com outros 2. E aí o Anderson e o Vinícius, que já são mestres de RPG, que também já estão mais habituados, que geralmente fazem a agenda para poder conseguir jogar RPG. Falei, eu vou juntar o pessoal que tá mais habituado, tá toda hora gravando, né? Fica mais fácil, mais prático de produzir o conteúdo. Então, são esses os critérios que a gente vem usando por facilidade. Facilidade, mas gira em torno do mestre, tá? Só para explicar pro Gabriel aí. É isso aí. Então, fica variando mesmo, né? Talvez não variando tanto, mas sim, é isso. E aí ele falou no terceiro tópico que viu o anúncio do Dragonbane. Tem previsão para as próximas campanhas e sistemas? Assim, já estamos rolando Dragonbane, né? Não sei se ele tá falando de outros, né? No caso, porque faz um tempo esse e-mail. Mas... então, a campanha se tornou um negócio desafiador de fazer, porque quanto maior o tempo para uma aventura acabar, mais difícil é dela chegar no final. É difícil. SKT chegou no final, como eu disse, assim, falou, chegamos no final, e eu tive que dar uma acelerada no final, assim, para poder fazer fechar, né, a história, a aventura. Poderia ter feito um episódio após aquele final, dado uma estendida, feito mais alguma coisa, mas não deu para fazer. Então, campanha é muito complicado. E sistemas, a gente vem experimentando, né? Eu tô com um planejamento aqui, Anderson, não sei se eu comentei com você, né? Eu falei assim, cara, eu queria experimentar ainda fazer aventuras curtas. Eu tô assim... Eu quero fazer mais D&D quinta edição, principalmente a 5.5, que eu não joguei nada até agora. Pra não falar que eu não joguei nada, eu comprei o board game lá, que é o Starter Set, e eu consegui jogar uma partida presencial. Eu chamei um pessoal, padrinhos do projeto, que são de Curitiba. A gente veio até o condomínio, a gente jogou, só que aí veio na minha fatura de condomínio R$160 extras. Eu falei, o que é esses R$160 aqui? Era o aluguel do salão de festas, que eu não sabia que tinha. Eu falei, não, galera, eu já gastei. Eu comprei o jogo de board game, que custou mais de R$350. Eu comprei, Anderson, soundbar para fazer sonorização presencial, cara. Aí eu, comprei pano para poder jogar em cima da mesa, que eu não tinha. Comprei o escudo do mestre do D&D 5.5. Eu dei uma investida. Eu falei, galera, eu não vou agora ficar pagando R$160 de salão de festa para poder jogar RPG presencial. Eu falei, não dá. E aí ninguém falou nada. Um falou que topava rachar, mas ninguém falou mais nada. Eu falei, bom, morreu, não dá pra jogar. Não queria ter que pagar para jogar presencialmente. Ainda sendo mestre, preparando a aventura e fornecendo o material. Eu falei, não rola. E aí eu joguei a 5.5 e eu tô com vontade de jogar D&D 5.5. Eu tô com essa vontade. O que tá me criando uma resistência de falar, Rafael, até que você não joga, é o esquema de... Eu tenho que usar o Foundry. Sistema gameista,
Não tem muito jeito. Difícil usar outras plataformas, outros VTTs. Então, o próprio Dragonbane sofre bastante ali no combate. Não bastante, mas sofre um pouco com o fato de a gente não estar usando o grid de batalha. Dá uma sofrida ali. E o D&D é muito mais difícil de fazer sem grid de batalha. O D&D depende muito desse... O D&D é um sistema com foco gameista que o desafio dele é você estar no grid de batalha e resolver o BO ali no combate usando a estratégia. Esse é o D&D. Se você tira isso do D&D, você está jogando basicamente outro sistema de RPG. E eu acho que aí não vale a pena você usar D&D e tirar... vamos tirar o grid de batalha, vamos simplificar o combate, vamos mudar o sistema para não jogar D&D como o D&D foi planejado, projetado para ser jogado. Na minha opinião, se você vai fazer isso, troca de sistema. Pega um sistema, sei lá, um Dungeon World, pega um sistema com foco narrativista. Não vale a pena, na minha opinião, você pegar um sistema que foi feito por uma coisa, alterar ele para jogar de outra forma. É mais fácil trocar de sistema. Então, eu peguei o Dragonbane para experimentar. E eu sei que ele tem um foco gameista. E... apesar de ser mais simples do que o D&D. Mas eu tô ali no Alchemy RPG, eu tô sentindo que não fica lá aquelas coisas. Eu tô experimentando. E aí, com base nisso, antes de eu ter que voltar pro Foundry VTT, que dá uma trabalheira gigante de ter que atualizar o sistema, atualizar os módulos, fazer os módulos funcionarem. Porque a hora que eu vou montar um negócio, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Eu não gosto de falar assim, faz de qualquer jeito, faz mais ou menos, e toca de qualquer jeito porque funciona. Eu gosto de montar a coisa bonitinha, ficar bonita, sonorizar, porque eu quero fazer o esquema do RPG sonorizado, para que quando a gente jogar já tá tudo sonorizado, bonitinho, para não ter que ficar editando. Então, para eu não ter trabalho póstumo, eu tenho que ter um trabalho prévio, grande. Então eu estou postergando esse trabalho no Foundry VTT. E aí, ao mesmo tempo, enquanto eu estou experimentando um Alchemy RPG, eu falei, o que será que eu posso jogar aqui no Alchemy RPG antes de voltar pro D&D, né? Aí eu volto onde eu queria te falar. Eu vou preparar, depois que a gente terminar Dragonbane, vou preparar uma partida de Terra de Og. Já ouviu falar? Não sei, você falou uma coisa lá no grupo. Cara, é tosqueira, tá? Deixa eu ver se eu pego ele aqui, quer ver? Ó, eu vou pegar ele aqui. Ele é um livreto, ó. Ele é um livretinho pequenininho. Vou jogar aqui na câmera, ó. Ó. Vamos ver se dá pra... Ai, minha câmera tá cortando um pouquinho. Aqui, ó. Tá com efeito cortando. Mas dá pra ver, ó. Dá pra ver. Inclusive, a ilustração dele, ele lembra aquelas ilustrações de, sei lá, de gibi, assim, sabe? De gibizinho. Ele é bem fininho, ele tem 50 páginas, ele é bem simplesinho, ele é bem facinho de jogar. A ideia é, qual que é a proposta do RPG? Os jogadores são personagens da pré-história, não? São os homens das cavernas, ou mulheres das cavernas, né? E aí a classe, por exemplo, as classes que você pode jogar, só para ficar de curiosidade aqui pra galera, Homem das Cavernas Forte, Homem das Cavernas Esperto, Homem das Cavernas Veloz, Homem das Cavernas Espancador, Homem das Cavernas Resistente e tem o Homem das Cavernas Rosnador. Tem isso, tá? Olha os atributos, Anderson, só pra você saber os atributos aqui, ó. Força, cérebro, velocidade, bater, vitalidade e rosnar. Então, e aí, qual que é a ideia? Quando você monta o seu personagem, você tem que, inclusive, escolher quantas palavras você sabe falar. E aí, eu vou te falar quais são as listas de palavras que você pode falar. Você, água, peludo, fedorento, comida, sol, eu, fogo, bater, pequeno, coisa, ir, pedra, árvore, dormir, caverna, grande... e verossimilhança. Você só pode falar... Você só pode falar essas palavras e não são todas, porque você escolhe quantas palavras você consegue falar. Todo o resto é só com base em gestos e tal. Só que para jogar isso aqui remotamente, eu vou precisar fazer uma adaptação
eu vou ter que colocar um pouco mais de palavras, porque jogando remotamente, a gente não vai conseguir ficar fazendo gesto e mímica na live, né? Então, o que eu vou fazer, eu vou dar uma adaptada na lista de palavras, vou dar uma opção maior de palavras. Então a gente vai poder sim falar mais, mas vai estar muito mais limitado. E a gente vai ter que falar muita onomatopeia, né? Então eu vou liberar a onomatopeia, do tipo, o cara não sabe falar bater, mas ele pode falar boing, boink, 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 né? Ele não sabe falar monstro, mas ele pode ficar rugindo. Rar, 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 rar. E aí vai virar vai ser uma comédia, vai ser uma zoeira total. Eu comentei contigo que depois que eu assisti um filme, não tô lembrando o nome, se é A Era do Fogo, alguma coisa assim, que justamente é como se fosse uma aventura de RPG, mas no tempo das cavernas. E aí são 4 Neandertais que eles vão lá atrás do fogo, não sei o que. É muito bom. Se você depois procura, deve ter no YouTube, acho que é A Lenda do Fogo, A Era do Fogo, uma coisa assim. E eles não falam. Cara, o engraçado, o filme é maravilhoso porque é muito divertido e eles não falam, eles só rugem praticamente pros outros e fazem gestos, sei o que. E quando eu vi esse filme, caraca, eu queria fazer uma aventura pequena, só que pensando em GURPS, né? Só que como é que faz isso? Justamente com esse problema. É tipo assim, sem fazer gesto e tal, ou só dizendo que o personagem ia fazer alguma coisa, é complicado, né? Se não for ao vivo pra você fazer presencial pra fazer um gesto, sei o quê. Você tem que pensar em mais palavras e sons, né? Não pode ter mímica, não pode ter gesto, senão não funciona. Agora, 2 comentários que você também falou sobre esse ponto 3 aí de sistemas. Tem outra, se você estiver ouvindo na época desse lançamento, né, desse podcast ou live, a gente tá com previsão. Acabou agora a Badlands, né, terceira temporada, e a gente tá com previsão. É porque tá tendo uns problemas aí, mas logo vai sair uma live do Vinícius, da Sequimé, alguma coisa de Sequimé? A tumba de Sequimé, não sei. Que é tipo Indiana Jones, o estilo da aventura. E depois, aparentemente, tem uma de Star Trek com a Roberta. E assim, eu estou me programando para fazer pequenas aventuras na família Borg. Diversos sistemas Borgs aí, pequenas aventuras de 3 episódios talvez, que eu estou planejando. E se no futuro o Rafael não fizer mais coisas do Dragonman, estou pensando em pegar algumas das aventuras prontas e botar para frente. Tem mais agora, uma, né? Não é? Não, tem várias. Tem várias. Não, mas eu digo, pelo menos do gratuito tem 2. Sim. Isso. Que é a torre submersa lá, que podia até pensar em continuar. Mas só sobre de campanhas que você falou, de tamanho, realmente o problema não é montar campanha, não é jogar. É combinar horário. Eu posso falar disso com propriedade, porque antes de começar a mexer no Next, eu tinha mesa offline, né? E hoje o tempo não deixa ter. Mas eu conseguia colocar elas contínuas, mas qual era o grande problema? Justamente horários. Então, era difícil eu começar uma campanha e terminar com os mesmos jogadores. Geralmente, pelo menos metade saía. E assim, como o meu foco era manter a mesa e terminar a aventura, eu adaptava, entrava outro personagem e tal, mas assim, os jogadores, infelizmente, né, tinham que sair, mas a aventura continuava com foco na aventura. Por isso que eu conseguia terminar. Mas, de fato, eu misturei 2 campanhas de mais de 1 ano cada uma. E só metade dos jogadores permaneceu do começo para o final. Outra metade saía por problemas pessoais. Então, assim, o difícil são as agendas. Esse é um ponto de que o pessoal às vezes discute, fazendo um parênteses aqui, prepara a aventura com foco no background dos personagens. Eu sempre falei, né? Nunca deu certo pra mim, porque o jogador entra e aí se ele resolve sair, você perde a aventura porque estava construindo a aventura com base no background do personagem. Agora, se o cara entra na aventura pra resolver a história da aventura, como se fosse um jogo de videogame, que você só troca o personagem e todo o resto continua igual, né? Você consegue, você fala, pode trocar à vontade, entra e sai, a aventura continua avançando, porque os caras estão entrando pra resolver o BO da aventura. E não para poder ficar trazendo o BO do passado dele para fazer a história, né? E é claro que quando eu joguei A Mina Perdida de Phandelver, joguei SKT, conforme eu percebi que a coisa foi avançando e ninguém foi saindo, naturalmente eu fui alterando a aventura com base no histórico do personagem. Tanto que o final vários elementos da Mina Perdida de Phandelver, inclusive o final, ele teve como base e inspiração a aventura que o Fernando tinha mestrado antes pra gente. Que é onde eu participei com o Bárbaro Corran, lá nas aventuras teste. Então eu trouxe aquele histórico e encaixei na aventura, mas assim, eu só fui encaixar isso no final.
Eu fui, estamos chegando no final, vou começar a juntar as peças aqui. Mas no começo eu não fiz nada disso. Mesma coisa na SKT, né? Tentei fazer algumas conexões, conforme a coisa foi avançando, eu fui percebendo que tava sólido algumas coisas, né? É isso, então tem que ter o foco. Mas enfim, vamos continuar aqui, terminar esse e-mail. Ponto 4. Vini, quando voltamos, Amox? Estou maluco pra saber o desfecho não. Rapaz, nós perguntamos isso pra ele toda semana, e ele não sabe, porque ele não tá conseguindo nem terminar de escrever o segundo livro. Avalia a campanha, né? Então, assim, não caso espere... é o livro? Ele tá se referindo ao livro ou à aventura? Não, os dois. Eu achei que ele tá falando da aventura, mas o Vinícius mesmo disse que tem que terminar o livro e tal, pra poder amarrar as coisas, né? Pra não ficar uma loucura aí. Então, não espere tão cedo. Eu posso falar por ele porque ele mesmo fala isso, né? Assim, mais ou menos. Legal. E o último ponto é 47. Sua próxima campanha série Dragon Bane? Tem estimativa de episódios ou apenas one shot? Aí precisa responder aqui. A estimativa era o one shot. A gente já tá indo pro 4º episódio. Isso. É difícil fazer one shot. Eu assumo que eu não consigo. Então eu tô planejando essas aventuras Borgs one shots, mas eu sei que vão sair em 3 episódios, talvez 4, porque eu não consigo. E os jogadores não ajudam, né? Então... Cara, assim, eu já fiz one shot, Anderson, em evento de RPG. Mas a partida durava 3 horas, mas assim, ela foi... confesso, o foco ele tem que ser gameista total. E não tem muito espaço para ficar interpretando. Geralmente você acaba girando em torno do desafio de combate. Você tem assim, eu tava lendo lá o livro do mestre, né? Falar uma cena pra roleplay ali, uma cena de exploração e uma cena de combate. É isso. Se você quiser, no máximo, dependendo do tempo, 2 cenas de combate e acabou. Então a aventura ela tem que acabar muito, muito rápido, sabe? Pra você poder conseguir fazer uma one shot. E aí quando eu falo one shot aqui de 3 a 4 horas. É que tem gente que faz one shot que joga a tarde inteira, durante 8 horas ali. Chega de tarde, vai até das 2 da tarde até as 10 da noite. Aí essa galera também consegue fazer uma one shot, porque jogou 3 partidas de uma vez só junto. A gente não, a gente ali no Tarrasque na Bota, a gente acaba fazendo 2 horas. E é pouco tempo, 2 horas. E outra, eu deixo meio que livre a galera conversar, interpretar. Então o avanço ele acaba sendo mais lento, por isso que estende. É verdade, é difícil, mas... Enfim, e aí ele fala, muito obrigado pela atenção, vocês são sensacionais e devo muito a vocês graças à campanha e trabalho espetacular de toda a equipe. Não, graças à companhia. A companhia, desculpa, companhia e trabalho espetacular de toda a equipe. Meu sonho é ser um trabalhador com estabilidade financeira e dar tudo o que vocês merecem com apoio. Forte abraço. Abraço, então. Valeu, Gabriel. O meu sonho é não precisar trabalhar, para não precisar do dinheiro, para aí ficar só jogando RPG. Vai ler o próximo medo, Sérgio. Sérgio Creles Júnior. Ele também mandou lá pro e-mail do contato. O assunto é sobre o episódio do Neuronautas 30, sobre guloseimas e ultraprocessados. Esse eu ouvi, eu tô devendo acho que 1 ou 2 para poder ouvir. Ele falou assim: olá, sou Sérgio, estou aqui em um protesto ao episódio de guloseimas e ultraprocessados. Margarina não é o fim do mundo, não é óleo diesel, nem tem processos monstruosos. Eu achava que margarina era o fim do mundo por ser gordura hidrogenada. Vamos ver. Margarina é óleo vegetal que foi borbulhado com hidrogênio para solidificar ela. Então, gordura hidrogenada. Aliás, isso não é ruim? Aliás, há anos... eu aprendi que isso é terrível. Mas vamos lá. Aliás, há anos que a margarina é feita sem gorduras trans. Eu não entendi, então. Eu não entendo. Para mim, a gordura hidrogenada não é a mesma coisa que gordura trans? Eu também achava que era. Tá. Então o Sérgio está explicando aqui pra gente. Vamos ver. Há anos que a margarina é feita sem gordura trans. O próprio processo de fabricação de margarina desenvolveu a forma de tirar gordura trans. Então, eu posso estar enganado, mas o processo, tira, mas deve ter um esquema lá que assim, é permitido até tantos ou 0,3%, não sei. Geralmente a legislação, ela tem uma margem ali que nunca nada é 100%, né? Fala assim, você tá fazendo esse processo, tem que tirar, mas se tiver é igual café. Permite ter
0 tantos por cento de madeira, de não sei o que, de folha, né? Pelo de rato, né? Sei lá, sabe? Então, eu também não sei se esse percentual é tão baixo que não importa. A mesma coisa quando o pessoal fala assim, esse produto químico aqui, esse conservante aqui não faz mal. Tá, não faz mal ser consumido até tanto por dia. Só que aí ninguém sabe mais o quanto que uma pessoa está consumindo, porque você fala assim, no meu alimento eu coloquei só isso de produto, então tá dentro da legislação. Mas se você comer 10 produtos que tem o mesmo produto lá no dia, você vai somar a quantia daquele... e aí não vai passar, entendeu? Então, assim, essas informações pra gente, consumidor, não chega de forma clara. O cara pode falar, não, Rafael, fica tranquilo, pra você poder passar o consumo dessa substância química aqui, você teria que comer 100 quilos de não sei o que pra poder passar. Mas ninguém fala, ninguém diz exatamente o quanto que você pode comer. Ele fala assim, você só pode... O pessoal fala assim, coma com moderação, ou não exagere, E no final das contas, é melhor você só ficar tentando selecionar alimento natural, evitar e pronto, né? É o que a gente faz, né? Mas continuando aqui, a margarina acaba sendo uma opção aos intolerantes à lactose. Sim, por sacanagem a indústria adiciona leite em pó ou creme de leite para ficar mais gostosa. Conclusão, fico um tempo enorme lendo a lista de ingredientes das margarinas para ver se posso. Eu também fico lendo a lista de ingredientes de todos os alimentos que eu compro hoje. Se você olhar o processo industrial de transformar leite em manteiga, fica em dúvida qual é mais industrializado ou ultraprocessado. Pelo que eu entendo, até onde eu entendo de ver esses vídeos do pessoal explicando, o pessoal fala que industrializado, cara, passou pela indústria, tipo o feijão, o arroz industrializado, porque ele foi ensacado, foi separado e tal, é industrializado. O problema é o ultraprocessado também, tipo, o pão é processado. Você pega a farinha, você moe a farinha, você mistura com fermento, isso é processado. O problema são os ultraprocessados, que passam por tantos processos que aí começam a colocar os aditivos e aí que ferra a parada, né? Até onde eu sei é isso. No fim, as duas podem ser ruins para a saúde. Aí fica a pergunta, e a banha de porco? Já vem da natureza pronta. Se esfria, solidifica. Se esquenta, vira líquido. Saudável ou não? Curiosidade. Leite sem lactose é praticamente o leite normal com uma quantidade de lactase. Isso eu sei. Remédio para quem tem intolerância para neutralizar a lactose do leite. Eu falaria enzima, não remédio, né? A minha concepção de remédio é uma droga que você toma que vai fazer um efeito no seu corpo para poder combater o negócio e pode gerar um efeito colateral que estragar outra coisa. Remédio tem essa cara para mim de, tipo, uma coisa que faz ruim, uma droga, uma coisa que faz bem para isso, para te salvar, mas também faz mal para assado. Tanto que você vê a lista de coisas que podem dar ruim lá no seu corpo é gigantesca. Agora, o remédio é sempre aquele negócio, tem que avaliar o benefício e o malefício, porque todos isso. têm... Eu sou o doido que lê a bula todinha quando eu vou tomar. Quando tem que tomar eu não leio, porque o cara fala, tem que tomar, então eu não vou ler, sabe? Não, agora, a lactase é uma enzima, e aí acho que não tem, acredito eu, não tem efeito colateral. Tanto que você compra ela, não vem com tarja vermelha, não vem escrito efeitos colaterais, nada, né? Então é uma enzima que, a princípio, então, eu não consideraria remédio, sabe? Mas eu posso estar enganado no conceito da palavra aí. Que ela serve para neutralizar a lactose do leite. Você toma veneno e antídoto junto. Sobre a Coca-Cola, produzir a zero é absurdamente mais barato. Por isso é bom para a indústria. Porque ela não taca açúcar, tá com um monte de química lá, né? Que é mais barato. Deve ser mais barato, Atualmente temos 3 tipos de Coca. A zero, que eu não gosto. A original, que se eu for tomar eu prefiro. A em garrafa. A original em garrafa até 1,5 litro. E a novo sabor em garrafas assim... Nossa, novo sabor acima de 1,5 litro? Caraca, nem sabia disso. Eu nem curto muito refrigerante. Eu nem tomo, então. Não sei. Eu tomo quando alguém abre e coloca na minha frente e fala, tem aqui, quer tomar? Aí eu tomo um gole, assim, sabe? Mas não compro. Eu não vou no mercado e volto na compra do supermercado com refrigerante. Jamais fiz isso. Eu acho um desperdício de dinheiro, Anderson. Comprar um líquido cheio de açúcar e cheio de química e pagar caro pra cacete. Eu acho um desperdício de dinheiro, por isso que eu não compro.
Eu mim é a não mesma coisa posso, com mas eu álcool. nunca fui muito viciado. Por isso que eu ouvi nesse podcast deles, eu fico absurdo, porque o pessoal é sommelier de refrigerante. Eu só sinto saudade talvez de 2 marcas, mas pouquíssimo faz diferença. Eu também prefiro coisas mais naturais, suco. Se tiver, eu opto por suco quando tem, sendo que o suco pode às vezes até ter mais açúcar, né? Proporcionalmente, né, do que o refrigerante, mas não vai ter toda aquela química, né? Se o suco for, sei lá, natural, pasteurizado, lá, integral e tal. E aí ele continua aqui, ó. E álcool também, só pra fazer um comentário. Álcool acho pior ainda, porque o álcool é mais caro e mais maléfico pro corpo. E aí, tipo, é cancerígeno o álcool. E aí, fala, cara, quem é que gasta dinheiro pra comprar uma parada cancerígena, né? É igual fumar. Então, para mim, não faz sentido também comprar essas coisas. Na verdade, todos os ultraprocessados têm esse problema, só que a diferença é a quantidade, né? E você evitar sempre é bom, né? Essa é metade açúcar e metade adoçante. Quer dizer que esse novo sabor, que acima de 1,5 litro, é metade açúcar e metade adoçante. Para acostumar o povo a zero, que gera mais lucro. Sobre a fórmula da Coca-Cola, não é um segredo absurdo. Muitas empresas copiam. Mas ter o extrato de uma planta de um único lugar ou o ácido cítrico do limão plantado em uma forma específica, juntando tudo, dá a Coca-Cola. Ou seja, mó trabalheira para fazer uma parada que faz mal para a saúde, né? Enfim. O extrato produzido é o único no mundo. Se adiciona água do local em fábrica. Nossa, whatever para mim. Sobre cacau, tá, agora sim. Gosto de cacau 80% sim, eu também. Chocolate, né, 80%. Cacau para mim é 100%. Comprei recentemente da Bahia o Nibs 100% e não é torrado. O cacau é fermentado. Cacau verdadeiro e de qualidade e bom. O problema é que aquele pó que você compra no mercado dizendo ser cacau em pó. É tipo igual café. Tem cafés bons, cafés ruins, né? Que é isso que eu ia citar agora. Eu gosto de cacau, de chocolate até 70%. 80% pra cima eu já não gosto, não. Pra mim até não faz 70% eu diferença. acho bom. Mas esse negócio do cacau que ele falou é verdade e eu caí nesse golpe ultimamente, porque geralmente eu comprava cacau de caixinha e tal, super caro, né? Minha esposa faz muitas aquele da Nestlé lá é caríssimo. Eu comprei, tem que comprar na internet, né? Só que aí nos supermercados aqui começaram a aparecer umas quintandinhas com várias coisas desidratadas e tal. E uma delas era cacau, né? Pra você comprar mais barato. Mais barato. Aí, comprei lá uma quantidade que eu achei boa lá. Quando eu provei, já me arrependi, porque é exatamente a mesma questão do café. Se não for um cacau de qualidade, eles vão torrar com qualquer porcaria e aí fica uma porcaria quando você vai usar. O gosto então, assim, ele fica meio amargo, né? Não, fica horrível. Então vale a pena você gastar um pouco mais para comprar uma marca melhor que garantia, sabe? É difícil achar, é difícil achar. Acho que tem cacau em pó que é feito para culinária, tipo doce, para você poder fazer... Que tem umas marcas assim que são um pouco mais caro, mas ainda assim dá para comprar de 1 quilo menos caro do que você comprar um da Nestlé no mercado, aqueles pacotinhos de 300 gramas lá. Que eu acho... O quê? É um pacote de 300 gramas, R$40. Eu acho muito caro. Não, acho que é mais caro. Acho que o que eu comprei, que eu achei barato, era R$40 o quilo. Acho que eles são mais caros que isso. Quer dizer, não depende do mercado, mas aqui é mais caro. Tá. Continuando aqui. Em Ilhéus tem um movimento pesado de chocolates artesanais. Feita por pequenos produtores. É caro, mas de qualidade diferente de qualquer coisa do mercado. Aqui em casa é o que tem agora. Chocolate artesanal, a Vanessa gosta de comprar para tomar com café. Mas é assim, a barrinha vem... a barra é tipo 80 gramas. O chocolate é do tamanho normal. A hora que você vê de lado, ele tem tipo 3 milímetros de espessura. Né? É isso aí. Agora, comprar chocolate de Gramado ou belga, onde tem cacau lá? Aí já não sei. Nunca. Mas hoje também tem que ler os ingredientes. Não adianta. Tem que olhar atrás, Sim. Esquece toda a embalagem e olha atrás assim. Lê. Tem um aplicativo que eu vou fazer uma propaganda de graça aqui, que eu uso bastante nessa questão de nutrição. Chama Desrotulando. É um aplicativo que você abre, ele abre a opção de ler código de barra, você lê
E aí ele abre o item que está cadastrado lá e tem uma base de dados de alimentos bem grande. E ele faz uma análise da qualidade do alimento e dá uma pontuação de 0 a 100. E aí ele explica o porquê que aquele alimento ficou com, por exemplo, 25%, 25 pontos. E aí ele diz, tem muito aditivo disso, tem muito sódio, muito açúcar, muitos aromatizantes. Aí tem esse aditivo envolve aromatizante, conservante e não sei o quê. Um monte de ante aí, né? E aí ele dá a lista e põe numa barrinha o que tem e o que não tem. E o mais legal é que ele tem uma outra aba assim, que ele sugere alimentos de melhor qualidade. Então, você lê um chocolate, por exemplo, e o chocolate está mal pontuado porque está cheio de tranqueiro, ou nem chocolate é direito mais. Aí ele te leva para uma aba, se quiser, onde tem chocolates de verdade, assim. Aí ele vai mostrar uma lista de chocolates melhores, entendeu? Eu acho bem legal. Desrotulando, vale muito a pena. Eu acho que vale a pena fazer a propaganda, porque se todo mundo comer melhor, se tiver condições de comer melhor, porque vai pagar mais dinheiro, vai gastar mais dinheiro também. Isso é verdade. Vai ficar mais saudável, né? E aí, mais saudável, gasta menos dinheiro com saúde e é bom pra todo mundo, né? Enfim. Observação. Tem um rapaz aí que está acumulando ódio demais. Acho que é lá no programa. Conta a verdade. Quem te traumatizou assim? Ódio aos restaurantes, namorada, comida nerd. Não sei quem que é, eu não lembro. Eu acho que é o convidado que eles chamam lá, que inclusive eu não sei como é que esse cara tá vivo, porque no programa ele fala que ele praticamente só consome processados e ultraprocessados e coisas que normalmente... É um amigo deles lá. Como é que esse cara tá vivo até hoje? Eu não entendo, assim. Deve ser novo. Deve ser, porque eu não entendo. Agora até tu falou os 30 aí, né? Ali não acontece nada. Tô falando dos coisas desse aplicativo. Eu não uso aplicativo, mas, cara, eu olho 4 coisas toda vez no mercado: validade, preço, tabela nutricional e os ingredientes. E aí, sempre, tudo eu olho isso, porque infelizmente, se você não sei, você é enganado. E esquece a embalagem, esquece o resto. Esquece a embalagem. Agora, 2 coisas que foram citadas nesse meio que eu acho interessante é a da lactase, né? Você tava falando. É que a galera também sacaneia. Eu conheço gente que tem intolerância à lactose, só que o que eles fazem? Eles já tomam pra tomar o leite ou o que for que tiver leite. A ideia não é essa, pessoal. Quem tem intolerância deve evitar, e mais uma emergência, tomar a lactase. Só que o pessoal já toma como se fosse preventivo. Eu acho que não é bom. Eu acho que não é muito bom. Eu sou intolerante Fiquei intolerante à lactose, passei a consumir comprimido de lactase, tenho em casa. E assim, eu sempre tomo, primeiramente, leite, coisas com leite não adianta tomar. Assim, não é que não adianta. A dose de lactose líquida, ela é tão alta que ela bate ali no intestino, que mesmo que você tome um comprimido, ele não consegue se misturar. Então tem algumas técnicas que é assim, você vai comer alguma coisa, por exemplo, pizza, onde tem queijo já tem naturalmente menos lactose. Pelo próprio processo produtivo dele, ele fica com menos lactose. O que queijos duros, que o pessoal fala, tipo parmesão, tem menos ainda, ou quase zero. Então, eu tomo quando eu vou comer pizza, porque sempre tem alguma coisa ali. Às vezes você tá comendo um alimento, se você pegar uma calabresa, se bem que é uma calabresa, acho que talvez não de qualidade, mas enfim, você pegar esses embutidos que às vezes vem numa pizza, esses produtos vêm com leite em pó, por exemplo, só pra você ter uma noção. Então... eu acabo tomando, eu tomo porque eu sei que a pizza eu tenho que tomar, porque tem coisas feitas com lactose lá dentro. Agora, se você tá comendo vamos supor que você comeu um prato de comida, fez qualquer coisa que não tinha nada de derivado do leite. Aí o seu estômago tá cheio. E aí você vai comer uma sobremesa, vamos supor, você vai comer um pudim, que é feito com bastante leite lá e tal. Aí eu tenho que tomar o comprimido, comer o pudim. Mas se eu tivesse só comendo o pudim, é diferente. Porque quando você joga a comida ali no estômago, ele vai cair no restante da comida, vai ficar um tempo parado no estômago e vai se misturar. Quando ocorre essa mistura, é melhor. Então a lactase ela funciona melhor também, quando fica mais tempo ali parado em contato com o alimento. Então, se eu for comer um pudim direto e for tomar o comprimido, o efeito não é tão bom assim, sabe? Entendi. Então é melhor realmente fazer isso, tomar antes e... Tem que tomar antes e comer na sequência. E não pode ficar esperando. Engole o comprimido e já come. E é sempre bom, se o estômago não tiver vazio, melhor,
porque a digestão vai ser mais lenta, e com uma digestão mais lenta, dá menos revertério no intestino, entendeu? Agora, o último comentário sobre esse e-mail que eu tenho é sobre a banha. Eu uso banha, acho muito bom. Tava gastando muito dinheiro assando coisa com azeite. Mas a banha é muito bom, cara. Há controvérsias, né? Dizem que o óleo de soja é melhor, não sei o que, a banha e tal. Mas assim, é aquela sabedoria dos pais, dos avós, né? Por exemplo, o avô da minha esposa, ele tem 80 e poucos anos e tá super em cima. E ele sempre comeu banha. Então assim, fica de cada um aí ver. Mas eu uso banha e acho super tranquilo. Só que assim, às vezes deixa um gostinho, né? Tem gente que usa também óleo de coco e tal, mas eu acho bom. Até onde eu sei, na minha ignorância aqui nutricional, é assim: o problema da gordura é a gordura saturada, porque a gente pode comer, deve comer até, acho que é colesterol, o efeito de gordura saturada e tal. O problema é passar daquele tanto que o corpo consegue absorver ou fazer alguma coisa com aquilo lá. E aí, é óbvio que se você for usar um azeite ou um óleo de vegetal e você esquentar, ele também satura, né? Tudo que você esquenta, satura. Mas aí eu não sei se a gordura animal saturada, ela é pior que a gordura vegetal saturada, que nem se jogar um azeite na panela e esquentar. Eu sei que o azeite, ele resiste mais tempo à saturação do que um outro tipo de óleo. Tem várias diferenças. No final das contas, o problema não é comer. O problema é o quanto que você come. Então, eu acho que essas histórias do tipo, meu avô sempre comeu, blá, 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 era porque ele só tinha isso para comer de gordura saturada. A gordura saturada só vinha da carne animal. E todo o restante não tinha. Aí a indústria começou a produzir alimento trash. E aí, a partir do momento que você começou a comprar alimento ultraprocessado, embalado, biscoito, bolacha, bolinho, não sei do que das quantas, até dependendo do tipo de pão, esses pão de forma e tal, sei lá. Eu acho que muita coisa começou a vir com gordura e muita coisa com adição de nutrientes saturados. E aí a pessoa passou a comer aquele alimento em várias refeições no dia todo, sabe? Acho que é isso que começa a dar BO, sabe? Verdade. Quantidade. Eu acho. Beleza. Pois bora pro próximo e-mail aqui do Rubens Matheus Padovese, para o contato também, @rpgnext.com.br. O assunto, esse podcast eu acho que eu não ouvi, mas acho que o episódio 27 deve ser do Neuronautas, que é os livros que fizeram nossa juventude. Vamos ler aqui. Nossa, que legal, eu adorava Sherlock Holmes, O Mundo de Sofia, Pequeno Príncipe, Drácula, alguns nacionais como Império de Diamante, Histórias e Lendas do Brasil, li muita coisa. Legal. E ainda tenho muito para ler, tudo atrasado, quem não? Fora os livros de história que eu li pela faculdade. E não tem essa de livro para a idade certa, quando você é adulto. Compre o que você quer, leia o que você quer, só na hora de dar nota que você tem que saber qual era o público-alvo do autor. PS. Sobre cenas de sexo, eu tive que ler no colégio um livro chamado O Estorvo. Tinha uma luva de plástico, o autor descreveu muito em detalhes o fato do protagonista. O falo, não, é o falo, o falo. Sim. Descreveu muito em detalhes o falo do protagonista enquanto o próprio refletia sobre sua vida, ou seja, era ele se analisando e refletindo a vida. Imagina o Fourier, isso aí? Eu acho que é isso. Que foi isso na sala de aula. Isso aí. Nossa, na sala de aula, que vergonha. Cara, eu não sou um grande leitor, não. Tem muitos livros ali, mas a minha esposa é uma grande leitora. E assim, eu sou mais de ler, assim, além de manual RPG, eu sou muito de ler manuais técnicos, né? Eu trabalho com um TI. E eu acabo lendo, assim, livros que vão me dar informação técnica, mas livros, não sei se é paradidático que chama, esses livros, assim, eu não sou muito de ler. Agora, tem um técnico que eu li, Sherlock Holmes, é romance, né? Romance, eu não sou muito de ler romance. Agora, teve um que eu li, que eu achei maravilhoso, que eu queria indicar, que é O Assassinato de Roger Ackroyd, acho que é Ackroyd. Cara, no final tem um plot twist maravilhoso. Não vou dizer, porque eu espero que você que esteja ouvindo leia. Maravilhoso. Se você encontrar e ler, vale a pena. O Assassinato de Roger Ackroyd, alguma coisa assim. Quem que é o autor?
Cara, não sei. Ah, você não lembra o autor? Não lembro. Tá. Mas é muito bom, muito bom. É suspense. Sobre essa questão de idade, eu lembro que nem lá na escola a gente teve que ler a literatura brasileira, né, para os livros do vestibular e tal, né, para fazer vestibular. E assim, esses livros nunca foram escritos para adolescentes ou crianças, eram livros escritos para adultos. Então, isso é uma pena, porque eu lembro que acho que todo mundo é forçado a ler esses livros e não tem maturidade para fazer a leitura desses livros. A gente não tem contexto, a gente não tem compreensão e é muito difícil de ler e entender. Eu sinto muito por ter sido forçado a ler, mas por sorte eu não tive uma rejeição à leitura, porque eu tive acesso a livros que eu queria escolher ler. E na época, né, meus pais falaram assim, compra o livro que você está a fim de ler, incentivava a gente a fazer a leitura. E eu ia atrás dos livros infanto-juvenis. E assim, tem sim livro para criança, que é quando o autor, a autora, ele faz o livro pensando num linguajar para a criança. Mas quando você pega um livro, por exemplo, infanto-juvenil, vou pegar aqui um livro que parece que é para criança, mas na verdade nem é para criança, O Pequeno Príncipe. Fala que é para criança por causa da ilustração, por causa da historinha, mas não é um livro para criança, é um livro para adulto. Então, mas uma criança pode ler? Pode, mas é igual ver filme da Pixar, sabe? A criança vê, ela só vê a primeira camada, ela vê a história superficial, ela não entende as nuances por trás, as decisões, os pensamentos, as reflexões, ela não entende a lição de moral que tem uma história, sabe? Um filme da Pixar, por exemplo, ela é feita para adultos e para criança se divertir. Eu acho que os melhores livros são esses, que você consegue atender dois públicos. Claro que uma criança é muito, muito novinha, e aquele livro é quase que para ensinar, isso aqui é o elefante faz não sei o quê, aí tudo bem, né? Mas a partir do infanto-juvenil ali pra frente, pra mim eram os melhores livros. Porque tinha um pouco dessa questão fantasiosa, né? Do livro, de trazer um pouco de fantasia, quebrava um pouco. Eu lembro uma vez, sabe o Stephen Hawking? Ele escreveu o livro, antes dele morrer, ele escreveu um livro com a filha dele falando sobre relatividade. Cara, e era um livro completamente ilustrado, acho que era até uma história em quadrinho, um livro super profundo que dava para uma criança ler. Mas quando eu falo criança, é tipo uma criança não tão novinha também, sabe? Então, eu acho que eu já li bastante. Hoje eu leio livros muito mais quando eu tô longe da tecnologia. Então, por exemplo, eu vou viajar com a Vanessa, a minha esposa, a gente tá no carro e ela vai dirigindo e eu sou o audiobook. Eu pego o livro e leio um livro inteiro na viagem. Tipo, metade na ida, metade na volta. A gente lê um livro inteiro de romance, sei lá. O último que a gente tá lendo é Drácula, só que Drácula é muito grande e o livro não acabou. Falta ali um quarto para acabar o livro. Mas a gente leu basicamente Drácula inteiro na viagem. E eu tenho essa vantagem, eu não passo mal. Eu posso ler à vontade com o carro em movimento, posso bater um almoço e o chacoalhar do carro não faz eu passar mal. Então tem essa vantagem. É quando eu leio os livros de romance. É muito bom essa tática. Eu gosto de ler quando eu tô viajando de ônibus. Aí eu acabo lendo. Você não passa mal, então, também? Você não passa mal. Eu peguei aqui o livro, é O Assassinato de Roger Ackroyd, e é da Agatha Christie, por isso que é tão bom. A Agatha Christie é maravilhosa. Então leia. Muito bom, li vários. A Agatha Christie li vários também, muito legal. Uma coisa, só uma observação aqui, ó, historinha rápida. Eu passei uma vez mal lendo no ônibus. Entre Curitiba e o interior de São Paulo, tem uma rota alternativa que sai da BR, que quando o ônibus ele quer fazer uma parada numa outra cidade do interior de São Paulo, ele sai da BR e pega uma outra rota no meio da montanha, assim, no meio da serra lá. E o ônibus ele faz um zigue-zague absurdo. Nesse dia, esse zigue-zague, comigo lendo, eu comecei a sentir enjoo. Foi a primeira vez que eu senti enjoo, porque era muito zigue-zague. Chacoalhava de você ficar mexendo a cabeça de um lado pro outro. E nesse dia também tinha vários velhinhos no ônibus, eu acho que eles se juntaram para poder fazer algum passeio, e esses velhinhos estavam vomitando em sacolas. Eu lembro que tinha um velhinho abraçado na
na bacia do ônibus com a porta aberta e sabe aquela cena do cara abraçado na privada No e balde, o corpo né? estirado no corredor assim do ônibus e vomitando? Foi um terror. O ônibus fechado, que aqueles ônibus com ar-condicionado não abre a janela, um cheiro de vômito dentro do ônibus. E eu tava lendo o livro e aí eu comecei a ter enjoo. Foi o máximo de enjoo que eu tive. Aí eu tive que parar. Eu tinha muito medo de ler em ônibus ou em carro, em movimento assim, porque sem informação eu tinha medo de descolamento de retina. Me falavam isso, mas depois eu fui pesquisar e se eu estiver errado me perdoe, Vinícius Watson. Mas isso só acontece se você tiver praticamente sofreu um acidente. Basicamente, só lendo isso não acontece. Não faz Sei sentido. que você, né, tem uma pancada muito forte, uma velocidade muito rápida aí. Pelo que eu pesquisei é isso, mas só lendo não tem esse perigo. Pô, tomara, o olho que foi feito pra poder... Imagina o cara anda de cavalo de escola retina, o cara... Aí não dá, né? Não faz acho que sentido. É concentrar, né? Assim, a ideia é que eu acho que ficar concentrando, né? E ficar direto assim o olho, mas pelo que eu li não tem problema. Pois o Vinícius pode falar sobre isso. Legal. Mas é isso. Próximo é... Arthur Dias Caldeira, ele escreveu no Spotify, sim, dá pra deixar a mensagem no Spotify que a gente lê. Ele escreveu sobre regras do GURPS. Ele escreveu assim, GURPS é um sistema... só pra avisar, GURPS voltou. Regras do GURPS voltou com o Vinícius e o Heitor. Então aí o pessoal voltou a comentar. GURPS é um sistema que eu adoro, mas ele é tão complicado de jogar que não encontro ninguém que queira jogar. Quanto mais alguém que tope mestrar GURPS. E aí, Anderson, o que você acha desse comentário? Cara, não concordo em parte. Eu sou um jogador de GURPS, mas assim, ele não é um sistema difícil. Ele tem muita coisa, mas você não é obrigado a usar tudo. Essa é a questão. Só que quanto mais você vai aprendendo, mais você quer usar. E até uma reclamação que o Vitor falava muito na mesa, que tipo assim, o Heitor é um cara que lê muito isso aqui, então ele quer usar os combos infinitos. E aí, o Vitor só quer jogar, né? Então assim, tem que conciliar. O mestre ele tem que conciliar. Tem muita regra, se você deixar o jogador combeiro safado usar todas as regras, provavelmente vai quebrar a mesa. Então você tem que conciliar mais ou menos ali regras medianas e tal. O mestre tem que saber o que fazer, né? Porque tem tudo, mas não é para usar tudo. Eu sempre gostei de simplificar o máximo que dá e usar conforme a complexidade dos jogadores menos experientes e escalando. E outra coisa, infelizmente, eu tenho que dizer que a comunidade do GURPS é um pouquinho tóxica. Assim, eu digo, porque justamente por a questão da complexidade, às vezes os caras querem, não, se não usar a regra tal, não sei o que, tal. E tipo assim, eu preferi sempre buscar novos jogadores para ensinar eles a jogarem de forma mais simples. Porque os muito experientes assim, são um pouco mais tóxicos. Então isso eu tenho que assumir. Então assim, pode ser que não tenha realmente gente para jogar, porque ou não sabe, ou acha que é muito difícil, tá? É o preconceito aí que tem. Mas eu aconselho você, assim, usar as regras mais simples. Tem o GURPS Lite, são poucas páginas e boas regras para começar. E você mesmo mestrar. Eu comecei com GURPS mestrando. Eu não fui jogar, não. Comecei entendendo as regras e aplicando com o pessoal que eu chamei para jogar. Então a dica é essa: quer realmente jogar GURPS? Lê as regras, lê o GURPS Lite, procura uns amigos, vai procurando jogar e ouça nossas aventuras de GURPS, que você vai entender. Fora as regras do GURPS, né? Que ensina lendo o livro. Mas assim, é mais ou menos, concordo mais ou menos. O GURPS Lite é tipo ele é um livretinho? Ele é um livrinho? Ele é um livreto, assim, ele tem as regras básicas. Eu digo que a metade dele, acho que ele tem umas 20 páginas, talvez, 30. Só que dessas 30, acho que 20 são de listas, né? O GURPS tem isso, os manuais são muito grandes porque tem muitas listas. Mas as regras não são tantas, né? Mas o GURPS Lite ele é bem, sim, sucinto, né? Resumido, é bom. Entendi. Tá aí então, legal. Vai pro próximo então, Anderson. William Valer, de Univaler para contato@rpgnext.com.br. E o assunto é o TNB CEA, que é a Caravana para Inharis, episódio 6, e Badlands. Ele falou das duas aventuras no mesmo e-mail.
Bom dia, meus nobres. Ouvindo a Caravana para Enarris, episódio 6, não sabia que havia sido sorteado. E quando falaram meu nome, tomei um susto do caramba. Eu acho que é usar o nome do padrinho, né, como algum personagem. Ah, tá. O Anderson quase me transformou do segundo NPC malvado do Tarrasque na Bota. O único NPC padrinho maligno foi o Vini. Um domador de camelos bárbaro que queria torturar bandidos. Um grosseirão brutamontes. Única parte condizente com a realidade é o fato de roncar muito enquanto dorme. Brincadeiras à parte, está sendo muito divertido acompanhar essa aventura e ver o Heitor finalmente está interpretando um mercenário um mercador que sabe fazer negociações. É verdade. Falando logo sobre essa parte que é outra de Badlands, eu acho que eu coloquei o nome dele em um cara que era pra eles fazer uma corrida de camelos, e ele meio que tava acumulado com os caras lá pra dopar os camelos, alguma coisa assim, né? Então ele não foi diretamente o cara que fez, mas ele tava combinado ali, né? Pensa bem, numa aventura de RPG, a maior parte dos NPCs que vai ter, eles vão estar gerando uma força contrária à dos personagens, né? Seja através de sendo um inimigo, enfim. Dificilmente você vai chegar numa cidade que tem um monte de gente e todo mundo tá ali pra te ajudar. Então a tendência é que aquele NPC ele vai ser ou neutro ou ele vai ser hostil, né, aos personagens da aventura. É difícil ficar encontrando um monte de gente amigável, né? Senão não tem conflito. E aí a tendência é essa, a tendência é o NPC, o seu nome tá no NPC malvadão. A chance maior, né? O engraçado desse episódio é que eu não achei que eles iam cair nessa, sabe? O cara, não, vamos aqui e tal, conversar, pá, me deu um jeito. Não pensei que eles iam cair nessa, mas eles caíram. Eu lembro desse episódio aí que eles estavam achando que não era nada e foram conversando com o cara, e o cara tava ali pra extorquir eles, sei lá. Mas eu não lembrava que era o nome dele. Não lembrava que era o William Valer. Se eu não tiver enganado, foi só um cara que foi lá chamar eles pra corrida, enfim. Tá. Além disso, estou acompanhando as lives de Badlands. Achei muito interessante a abordagem do Anderson de deixar o grupo livre, sem ter exatamente um marcador de quest no mapa, deixando os personagens descobrindo por si próprios onde eles precisam ir. Em vários momentos ficou nítido que eles estavam gastando todos os neurônios tentando juntar as peças do quebra-cabeças para tentar descobrir o que diabos eles tinham que fazer. As coisas que mais me deixou indignado foi o padre sem Bíblia. Brincadeira, Vitor. Agora a verdade precisa ser dita. A habilidade dessa galera de ficar dentro do personagem durante praticamente toda a live é uma loucura. Muito bom. É bom demais. Eu gosto muito de ouvir Badlands, o pessoal interpretando os personagens com sotaque de caipira, assim, acho muito engraçado. O pessoal fala mole, o pessoal fica... Eu acho, não sei, por algum motivo, esse tipo de sotaque, de interpretação, eu acho que fica muito engraçado. E parece que o pessoal tem mais facilidade de manter isso por mais tempo. Eu não sei o porquê, porque se você for interpretar outra coisa, fica parecendo meio forçado. Aí ele soa muito natural. É porque eu acho que o Velho Oeste é muito caricato, né? Porque você pega, por exemplo, muitas coisas eu falava assim do meu cotidiano, né? Que às vezes eu vejo o pessoal falando de uma forma mais informal, dá pra usar. Quem é mineiro também usa muito uma coisa e tal ali. Então, assim, dá pra usar meio que de forma caricata algumas coisas que você tem na própria realidade, né? Eu acho que o Vitor e o Heitor são mineiros. Eu sou cearense, a galera usa muitas coisas assim que parece caricata. Por exemplo, você jogar numa aventura mais próxima da gente, 1920, 1930, já é um pouco mais complicado porque exige, assim, né, pra você interpretar bem, níveis coloquiais de palavras que você nem faz ideia, então assim... É verdade. E se você vai falar como hoje, fica muito anacrônico, ou então não dá pra diferenciar exatamente pela fala. Então, eu acho que tem muito essa questão de ser caricato. E aí dá pra adaptar mais fácil. Faz sentido. E aí, continuando. Ouvindo Pergaminhos na Bota, em abril de 2026, o pessoal falando da música dos Cavaleiros Zodíacos. Sinto muita falta dos efeitos críticos de D&D. É um flavor que desapareceu com esses grupeiros safados. E sim, 47, eu ouço todos os informativos. Um abraço. Olha só. É William, né? É William.
William. Ô, William, mas a gente resgatou, eu resgatei aí pelo menos parte dele na Tumba do Cavaleiro aí do Dragonbane, tentando trazer. É que assim, a gente não tem direito sobre as músicas dos Cavaleiros Zodíaco, né? Então a gente acabou fazendo uma alteração ali com IA e tal pra continuar usando, que assim, a gente nunca vai conseguir uma autorização para usar essas músicas, né? Na época a gente colocou e falou, vamos colocar aqui, depois a gente se vira, né? Mas hoje já não dá mais, hoje aperta mais o cerco, assim, eu acho que não teria problema de continuar usando, porque é uma música oriental. Mas para evitar problemas maiores, principalmente no Spotify, que andou derrubando muitos episódios nossos, a gente parou de usar muita música marcante, famosa, a gente passou a usar... Eu vou dar um exemplo, acho que o Bruno, na época, quando estava mestrando, ele usou muita música daquele jogo do... Como é que chama aquele jogo lá? Witcher, sabe? Digital. Uhum. Cara, todos esses episódios foram pro saco no Spotify. Ele identificou música de videogame, foi derrubando um a um. A gente não tinha o que fazer, porque a gente não tinha autorização para usar música, ele só foi tirando do ar. Então, não adianta. Falar, seria tão legal ouvir uma aventura com música sensacional. Seria, mas no Spotify não para. No nosso site, a gente pode colocar. Até no YouTube também eles desmonetizam o vídeo, né? Então, infelizmente... E outra, vou até falar uma coisa aqui. Eu já tentei entrar em contato com... Como é que chama aquele órgão? ECAD? Uhum. Que, por exemplo, se você for ouvir um Jovem Nerd da Vida, eles usam várias músicas. Provavelmente eles pagam o ECAD, né? E eu já fui atrás do ECAD para tentar falar, quanto é que custa? Como é que funciona? Eu gostaria de pagar. Mas os caras não têm um processo para podcast. Eles têm só para quem quer tocar música, tipo, num restaurante, por exemplo. E aí você fala, você paga uma taxa aqui e você pode tocar música no seu restaurante, entendeu? É basicamente isso. E aí eu entrei em contato com os caras e falei, gente, eu tenho um podcast, como é que funciona? Aí os caras não estavam assim, tipo, muito afim. Me passaram um outro contato, falaram, você tem que falar com tal pessoa. Entrei em contato com a pessoa me enrolou, fez umas perguntas difíceis lá, que era meio que assim, se você não conseguir responder, então eu não consigo te atender. Sabe quando a pessoa não tá muito afim de te ajudar? Porque o que acontece? É um órgão que não... O cara que tá trabalhando lá, ele não vai ganhar mais dinheiro se ele trabalhar mais, entendeu? E o órgão também não tá muito preocupado em... Não é um órgão privado que lucra, né? Então, ele não tá preocupado em fazer mais dinheiro. Infelizmente, tipo, não dá. Eu tentei, eu vi que o trabalho era grande demais, então a gente não conseguiu o ECAD. Seria legal se a gente tivesse ECAD, se a gente pudesse usar qualquer música, entendeu? Ia ser massa, ia fazer um podcast meio a lá Tarantino, né? Usar músicas famosas de bandas e fazer uns negócios diferentes, anacrônico até. Igual o Tarantino faz, tá? Com Velho Oeste com música de rock, sei lá, umas coisas assim, né? Mas a gente não tentei, mas não deu certo. Aí vamos ficar com as músicas de direitos livres, certo? Cara, assim, você tem que abrir mão, basicamente... da monetização, principalmente, mas também o perigo de você ser, assim, de alguém entrar em contato e pedir pra você remover o conteúdo, né? Que não é legal. Porque pode dar questão jurídica e tal, mas, assim, realmente tem muita música boa de jogos, inclusive, que eu já pensei em usar, e músicas conhecidas de filmes, mas você fica muito sujeito a essas coisas, então é melhor evitar. É melhor ter o conteúdo com uma música alternativa do que você querer colocar uma música muito boa, muito conhecida e não rolar. Então, e sobre o William, né, sobre esse e-mail que ele falou a parte de Badlands, eu não vou comentar nada, mas William, olhe lá nossa foto do final, a live, né, do final de Badlands, que eu comento várias dessas coisas aqui da questão de deixar os jogadores livres e tal, da aventura. Vale a pena conferir lá. A gente vai avançar então pro outro e-mail. Aí tu lê esse aí, Rubens. Rubens Matheus Padovese, o RMP Arquimago. Ele escreveu lá no Neuronautas 29, chamado RPG em Outras Mídias, que é o episódio, né? Aí ele falou assim, RPG, esse aqui eu ouvi do Neuronautas, esse aqui eu ouvi. Ele escreveu assim, tristeza isso de não terminar RPGs. Tantas ideias que podem levar a algum lugar que não saber como finalizar a história em nossos corações. Acho que Caverna do Dragão é o mais clássico de referência de RPG, mas depois o que aconteceu foi o inverso.
As grandes mídias lançaram RPGs, o que dá um gosto especial às jogatinas por pegar referências, mas também cria para muita gente chata que impede a criatividade na mesa quando a obra original tem algo conflitante e obscuro num livrinho que ninguém lembra que existe. Não sejam essas pessoas ouvintes. Mas é bom para aumentar o número de jogadores, algo que precisamos muito. O segredo é falar baseado, né? Pronto, acabou o problema. É um filme baseado nessa obra. Uma partida RPG baseado nessa obra. Pronto, é baseado, não tem que ser igual. Ovos de Páscoa são muito legais de achar entre as mídias. Cara, não lembro esse negócio de ovo de Páscoa aqui no episódio. Eles falaram de alguma coisa de... Easter eggs. Ah, sim. Ovos de Páscoa, agora peguei. Tá certo. Mais uma parte aqui, ó. Aí, essas superproduções até são legais, mas sei lá, cansa. Tem que ter o mesmo espírito de ver um teatro para aproveitar. E pode servir de empecilho para trazer novos jogadores. Espero passar logo essa fase chique e chegar logo na época da várzea com o futebol que todos entendem e querem jogar. A superprodução que eles comentaram lá é mais ou menos um pouco igual a superprodução de filme, né, de cinema. A gente sofre um primeiro impacto, a gente vê assim, uau, caraca, nunca fizeram isso antes, e depois passa aquele hype e aí não se sustenta mais. Aí a gente volta a querer coisas mais fechadinhas, mais isoladas, mais recortes. Por exemplo, histórias de origem, eu acho que é muito mais interessante você ver como é que o cara virou aquilo do que ele simplesmente fazendo aquilo. E aí, não, e outra coisa, Rafael, acho que ele tá comentando também aqui, tem que ter o espírito de ver um teatro para aproveitar. Acho que ele tá falando também muito de grupos, como por exemplo o pessoal lá do Vox Machina. O Critical Role. Também acho que foi citado no episódio, até as lives do Selbit. Foi. Então acho que ele tá falando nesse sentido, que às vezes a galera bota muita energia, tem um absurdo de gasto no sentido de superprodução também no YouTube, né? De parecer que é aquilo, e aí você, o iniciante, ele vixe, eu não consigo interpretar tão bem, eu não jogo dessa forma, então eu não sou pra isso. Então o cara fica inibido nesse sentido, ele vê os caras lá se entregando e não é isso. O RPG a gente tenta fazer de uma forma mais simples, né? No RPG Next, e tem outros canais também, e acho que ele tá citando esse exemplo, né? Pode ser. O Igor Teuri lá do Dados Críticos, que é um canal no YouTube, também tem podcast, ele também joga RPG e ele fala assim que quando ele transmite a partida, ele transmite de forma 100% crua. E aí ele faz aquilo não porque ele quer que fique um conteúdo consumível para as pessoas, mas que fique registrado como é que é uma partida RPG crua. Para que ninguém ache que aquilo que o pessoal joga lá é aquilo que é RPG, sabe? Que tem sobreprodução por trás. Sobreprodução é quando você tem uma equipe por trás que está controlando câmera, você controla talvez alguma coisa que faça o pessoal, de repente, efeitos, enfim. E até edição, né? Que depois passa para uma edição e aí sai o produto todo editado. E aí fica bem distante de uma partida de RPG. Mas, uma observação minha aqui eu não acho isso ruim. Por quê? Porque jogar RPG, o ato de jogar RPG, só consegue experimentar quem está jogando. Quem está assistindo não está jogando. Logo, se você está assistindo, você tem que ter uma outra experiência para poder conseguir consumir aquilo. É muito chato se você for só assistir a partida toda crua do jeito que ela é, porque você não está tendo a mesma experiência. A não ser que você faça, sei lá, vou deixar aqui a partida numa tela secundária aqui no YouTube passando, o podcast tocando enquanto eu faço outra coisa. Pode ser. Mas sentar e assistir como um programa do tipo, vou aqui, igual um filme, vou me dedicar só a assistir isso aqui, eu acho complicado. Porque tem muita coisa que está acontecendo dentro da cabeça do jogador. Pode ser que os jogadores estão tão engajados, eles têm uma dinâmica tão interessante que mesmo você acompanhar o jogo dos caras é divertido.
Mas isso é difícil de acontecer. Na maior parte dos casos, se você for em qualquer evento de RPG, você se aproximar do lado de uma mesa e parar ali por 5 minutos para ver o pessoal jogando, raramente você vai ver alguma coisa interessante para você entender e falar, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Muito difícil, tá? Então você tem que estar participando. RPG é jogar. O game, o G do RPG é de game. Game só ocorre quando você joga. Se você estiver assistindo, você tá vendo só roleplay. Você não tá jogando. Tem que saber... isso aí que você tá falando é importantíssimo, a questão de separar, porque tem muita da carisma, a questão de você assistir. Você tem que... Eu já tentei ouvir vários podcasts e alguns canais do YouTube também que jogam, mas não consegui porque não me pegou, né? Tipo, a história nem é tão interessante, o sistema. Então, assim, geralmente você pega mais pelo carisma dos jogadores ou do mestre, tem que lhe pegar. Então, assim, mas isso não é experiência de jogar, é totalmente diferente. Então, é como entretenimento, vale muito a pena você ir atrás, ver essas coisas, mas, assim, não é a experiência de RPG. Você tem que separar como se fosse realmente se estivesse assistindo um filme, alguma coisa assim, né? Algo que vai lhe entreter. Então, é bom saber isso. E aí tem um PS aqui do Rubens. Indicação de série tem uma da Disney que chama Era Uma Vez, que pode inspirar bons jogos. São os personagens dos contos de fadas que vivem numa pequena cidade pequena e tiveram suas memórias fantásticas retiradas. É bem legal. Aí tá aí uma referência pro pessoal extrair ideias e histórias. Eu, quando leio Livro do Monstro e leio Magias do Livro do Jogador, lá do D&D, é muito comum você ler uma magia ou ler um monstro e sair diversas ideias para a aventura, só com a leitura daquele trechinho ali, daquela caixinha de texto, assim. Então, eu acho... O fato de você estar lendo conteúdos, isso alimenta demais você ter ideias para premissas de aventura, né? Claro que aí você preparar a aventura, fazer a aventura para a aventura acontecer é outro BO, é outro trabalho. Mas às vezes você está precisando só do pontapé inicial para ter um gancho inicial. Qualquer coisa que você lê hoje em dia, vê, assiste, fica muito fácil você ter essas premissas narrativas. Mas isso não vai sustentar a sua aventura. Você tem que saber estruturar, para isso você tem que se preparar, você vai ter que ler como é que estrutura uma aventura e tal. Não é só na sua cabeça que a coisa vai ficar legal. Na cabeça nossa sempre a coisa é mais legal do que na hora de fazer acontecer, né? O Pinterest é um lugar maravilhoso, mas é perigoso, porque você se perde de tanta coisa boa que você quer usar. Esse mapa aqui maravilhoso, quero usar, mas aí em volta do mapa você tem que criar uma história, uma narrativa, não sei o quê. E também imagens, por exemplo, tem uma seleção de imagens lá de, por exemplo, princesas da Disney RPGzadas, digamos assim, né? E tipo, dá ideias maravilhosas, mas aí quando você pensa em ter que estruturar uma aventura para encaixar aquilo, não sei o que, aí desiste, entendeu? É melhor você pesquisar uma aventura pronta, né, entre aspas, pré-feita, que é mais fácil de você trabalhar com aquilo. As aventuras publicadas, lembre-se que, se você pegar ali a segunda página ali, onde tem o designer, a equipe que criou, os testadores, é uma equipe, uma galera que produz aquele conteúdo, não é uma pessoa. E são pessoas geralmente que estudaram para aquilo, são profissionais na área. E aí, às vezes, pensa bem, você, né, que talvez não estudou, não está preparado para isso. Não que você não possa ter essa capacidade, mas quais são as chances de você, que nunca estudou, que não tem prática, inventar uma aventura e ser bem sucedido de primeira e todo mundo adorar e amar? Mas os meus amigos gostaram. Mas aí você tinha uma relação de amizade com seus amigos, você conhecia os seus amigos e talvez você entregou para eles o que ele esperava e construiu junto com eles. Então, não é só... Agora, pega essa sua aventura que você criou e publica ela. Vamos ver se as outras pessoas vão conseguir jogar e vão se divertir tanto quanto, entendeu? Então, é trabalho. É trabalheiro isso aí. Não é fácil, não. O próximo sou eu? Vai lá. Matheus Gabriel Fernandes. Para contato@rpgnext.com.br. E o assunto... Sobre o assunto de jogadores estrela. No Acho que foi uma forja. Acho que foi uma forja que a gente falou, né? Sobre jogadores estrela. Acho que foi um episódio, No Pergaminhos na Bota de Março, este jogador foi referenciado como o jogador que quer falar sobre o background dele. E fiquei um pouco confuso, pois normalmente o jogador da história de personagem é o que fica quietinho
esperando o momento de descanso do grupo para poder fazer o RP, roleplay. Sempre nas minhas mesas eu vejo o jogador estrela ser o suposto combeiro, aquele que quer fazer todo o combate sozinho, que quer dar o último golpe, cuida do turno dos outros, etc. Na minha opinião, nunca foi um problema a pessoa do RP, mas claro, acho justo o assunto ressaltado sobre a divergência de expectativa dos jogadores com a mesa, aqueles que querem jogar pelo combate, pelo roleplay, pelo RP, né, e interação ou pelo mistério e enigmas. Então, dito isso, eu pergunto, vocês acham que cabe ao mestre nivelar as expectativas de todos? Seria ideal deixar claro no contrato social o que será o tema e objetivo da campanha, seguindo à risca a proposta, ou tratar esses picos de combate e RP como uma montanha russa que vem e vai naturalmente? Duas perguntas grandes. Vamos ler tudo e depois a gente responde. Pronto, perfeito. E continuando. Na minha opinião, como um RPGista que só entrou nessa vida graças a vocês, e comparando principalmente com as primeiras campanhas, eu entendo que 1 hora se trata de jogar um holofote no combate e game, exemplo, invasão dos orcs em Pedra Noturna, combates na Caverna do Eco da Onda, batalha contra a árvore de Floresta Negra, e quando apropriado dá espaço para os jogadores interagirem sobre lore e personagens, exemplo, história do Clank, passado do Grilo, discussões entre o Stan e Tolkien, acho que é Tolkien, eu tô errado aqui. O drama de Vanna é o Tolkien, o Stan e Tolkien, o drama de Vanna em Coroa de Sangue, da forma que eles quiserem como grupo. Às vezes até mesclando combate e lore, como a fantástica cena do Lone e seu irmão gêmeo lutando na fogueira. Ah, legal também. Realmente, a sincronia do grupo é exatamente importante e imagino que o mestre pode influenciar muito positivamente que isso aconteça. Muito mais que o sistema que se trata apenas das regras. Vamos lá, eu tenho 2 pontos então. O primeiro ponto sobre o jogador estrela, acho que para resumir e deixar mais claro, já que ele ficou confuso, o jogador estrela é basicamente o jogador que ele gosta de aparecer. Ele gosta de ser a estrela, de ser o centro das atenções. E isso pode acontecer em qualquer momento, no combate e no roleplay também. Ele pode às vezes estar querendo, eu quero interpretar, ele quer ficar fazendo o personagem dele estar sempre em destaque constantemente. E aí ele não dá espaço para os outros também fazerem o mesmo. Então isso pode acontecer em qualquer momento do jogo, não só no combate. Acho que isso tá claro, certo? Sobre a questão do mestre nivelar as coisas, eu acho que o mestre, ele não é responsável, mas ele é basicamente um orquestrador, né? Como é que chama lá numa orquestra tem lá o regente que fala, o cara que fica com a varetinha, né? Ele conduz a coisa, ele mede e tal, então, mas ele não consegue controlar se os jogadores não quiserem. Ou se o jogador fala assim, eu não gosto disso, o jogador não vai fazer. Mas eu acho que o mestre ele tem uma facilidade maior porque ele está sempre vendo o todo. Então talvez ele consiga. E como é ele que controla a aventura, ele que traz os desafios, ele pode às vezes ignorar alguma coisa que ele preparou, porque fala, a galera não está gostando muito desse tipo de coisa. Ele tira, ele tem esse controle, o jogador já não teria. O jogador meio que ele está jogando dentro do que ele gosta mais de fazer. Agora, para o jogador, eu acho que os jogadores que mais se divertem são aqueles, na minha opinião, tá? Eu também nunca fui muito jogador, mas assim, o jogador que mais se diverte é aquele que ele é menos exigente com essas diferenças. Do tipo, ele fala assim, cara, eu curto estar aqui com a galera, eu curto aqui ficar com o pessoal e interpretar e tal, gosto um pouquinho de cada, gosto um pouquinho de interpretação, gosto um pouquinho de combate, né? E pra mim o que vier, se tiver divertido de conversar, para mim tá ótimo. Essa pessoa tem uma chance maior de ficar mais tempo na mesa e se divertir mais. E o sistema pesa, do tipo, D&D. Eu quero jogar D&D, mas eu não gosto muito do combate. Cara, não jogue D&D. Eu já me peguei várias vezes ficando cansado do combate do D&D, mas não porque eu, como mestre, estava cansado. Porque os jogadores não estavam mais gostando,
Os jogadores tinham cansado de fazer o combate e, por consequência, eu, como mestre, se eu percebo que os jogadores não estão se divertindo, também, para mim, perde diversão. Então, ele fala, gente, vamos pular isso aqui, vamos encerrar logo e vamos partir para a próxima cena. Vamos. Beleza. Então, eu, como mestre, me divirto quando eu percebo que os jogadores também estão se divertindo. Se eles não estiverem se divertindo, eu também não me divirto. Esse sou eu. Eu não sei se isso é comum para os outros mestres. Você é mestre também, Anderson. O que você acha disso? Em parte, assim, tudo na aventura deveria ter sentido, né? Numa aventura, deveria mandar a história pra frente, né? Fazer as coisas caminharem. E aí, de fato, se uma coisa não faz sentido, pode ser que profundamente pode fazer, mas aparentemente não faz, aí é outra coisa. Mas é importante que todos se divirtam, né? Agora as coisas têm que fazer sentido. Você vai botar um combate só por colocar, não faz sentido. Se o combate vai ter alguma influência na narrativa, na aventura, e é importante ter, depois eles podem descobrir. Agora, sobre os pontos específicos que ele perguntou, a questão do nivelamento, eu tenho duas coisas para falar. O primeiro é que não é, como você falou, não é obrigação do mestre fazer esse nivelamento de expectativas, mas é importante você ajudar os jogadores no início, na sessão 0, e conversar sobre isso. Porque é o que você citou, por exemplo, do sistema também que eu vou falar. Que a questão, se o sistema é muito gameista e você vai fazer uma aventura, por exemplo, geralmente Call of Cthulhu é muito investigativo, muito suspense, muito interpretativo, não faz sentido. Então você tem que ajustar essas expectativas de sistema e a aventura que você quer narrar, por exemplo. Mas um exemplo que eu posso dar e que aconteceu na aventura da Caravana para Enarris, que era uma indicação do livro, mas é bom. E eu também fiz isso em Badlands, né? Vocês não sabem, né? Mas em off eu fiz isso com os jogadores, que é você meio que ter uma visão geral da aventura e você deixar os jogadores pelo menos cientes do que pode acontecer, no sentido de, ó galera, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma lista mais ou menos das perícias que seriam utilizadas e de algumas vantagens que poderiam ser úteis. Então, olhando aquela lista, por exemplo, eles saberiam que não era só combate, ou que não era só investigação, ou que não era só social. Dá pra ter uma noção. Então, se obviamente algum focou no combate, ele assim, deixou pro colega, né, ter essa parte mais de investigação, ou mais de social, enfim. Então, mas eles fizeram um ajuste, sabendo do que era possível que acontecesse na aventura. Então é importante deixar o jogador mais ou menos ciente disso, né? Do que pode acontecer ou não, qual é a temática ali da aventura e tal. E a questão do sistema que você citou é muito importante, porque, por exemplo, essas aventuras que eu narrei em Badlands foram muito boas em serem GURPS, porque elas tiveram oportunidade de combate, mas o sistema também dá muitas outras ferramentas para interações sociais, para investigação, e isso torna, mesmo que não seja um combate, a aventura dinâmica. Você tem que usar alguma habilidade sua ali para descobrir uma mentira, se a pessoa está mentindo, ou se vê um detalhe a mais, e coisas que são fora de combate, né? Negociar ali e tal. Então, também tem essa mescla então do sistema, que é importante para o andamento da aventura, e você fazer pelo menos o foreshadowing, eu acho, né? Que é dar uma... Não é exatamente isso, foreshadowing, mas é mais ou menos isso. Você dá uma noção do que vai ser a aventura para os jogadores ali. Eu acho que fazendo isso é muito difícil que os jogadores não se divirtam, a não ser que eles sejam bem específicos. Eu quero fazer um dungeon crawling. Aí beleza, é só mapa e porrada. Agora, geralmente a mescla de combate e outras coisas, investigação, interação social, agrada a todo mundo. Pelo menos com os que eu joguei, geralmente isso funciona. Isso que você tá falando é setar expectativa. Uma outra coisa que ajuda, quando você fala assim, eu vou pegar uma aventura publicada, uma aventura oficial, que é a Caravana, né? Até no D&D ali, SKT, a Mina Perdida Fandelver. Quando eu cheguei pro pessoal e falei, gente, vocês querem jogar SKT? A galera falou assim, eu topo. Mas isso já fica, subentendido que é uma aventura grande, é uma aventura oficial da Wizards of the Coast, é uma aventura que ela tem bastante elogio na comunidade, etc, etc, etc. E aí, acho eu que o jogador, quando ele topa, ele fala assim, cara, eu vou
conhecer essa aventura. Qual é a história dessa aventura? Que todo mundo fala bem, que a galera curte na internet. Acho que o cara entra curioso para poder viver aquela experiência de uma aventura oficial publicada. Isso já seta também uma expectativa. Se você é um mestre desconhecido, ou se... Desconhecido que eu digo como mestre, não pros seus amigos, mas do tipo, galera, eu aprendi aqui a jogar RPG, vou inventar uma aventura, vocês jogam comigo? O cara não sabe nada sobre você, não sabe como é que você vai jogar, que tipo de mestre que você é, e aí talvez você tenha que setar essas expectativas um pouco melhor antes. Falar assim, gente, eu vou preparar uma aventura, vou tentar colocar combate, a aventura vai se passar nesse universo, ou nesse sei lá, enfim, né, nesse ambiente, né, a ambientação que o pessoal fala, né, eu criei um mundo, a cidade é assim, as regras funcionam assado. Se você está inventando tudo, talvez você tenha que fazer um pitching, né, pra galera. Você tenha que, se a galera não, né, é que amigo geralmente confia em amigo. Mas tem um mestre ali de RPG de aluguel que o cara criou lá o cenário dele, né? O cara conseguir vender a mesa dele no cenário dele é muito difícil. Ele precisa de muita gente. Primeiro ele teve os amigos dele que jogaram, que confiavam nele, que jogaram o tema dele lá, né, a ambientação dele, falaram muito bem, gostaram muito, fizeram maior propaganda do cara, pra aí uma pessoa que não conhece falar assim, bom, tem um monte de gente falando bem aqui desse cara, então eu quero ver qual é essa aventura aí. Então é difícil, né, nessa parte. Por isso que eu sou defensor das aventuras oficiais, das aventuras pré-prontas, porque você já tem uma garantia maior de que você pode escolher, falar, eu quero jogar essa aventura porque eu vi boas resenhas dessa aventura. A galera tá falando bem dela, então a chance de eu jogar ela e não gostar é pouca, é menor, entendeu? E a pessoa sabe, ela consegue ver a capa da aventura, ela consegue ver algumas cenas, algumas imagens, ela consegue ter uma noção do que é a aventura. Nossa, como é que chama lá? A Curse of Strahd. Nossa, é sombria, é nas brumas, então não é no plano material, a parada é mais não sei o que, tem um vampiro assim assado, eu gosto de temática de vampiro. Então o cara já meio que já escolhe, fala, eu curto isso, eu curto essa pegada. Então a chance dele continuar jogando também é maior, se o mestre conduzir bem, entendeu? Uhum. Só um detalhe sobre o que você falou, você quer de aventuras oficiais. Eu não tenho, assim, preferência por jogar as oficiais, mas eu assumo que o que você falou é muito verdade, porque eu tenho várias aventuras não oficiais, né, de fãs e tal, que fazem, e tipo assim, às vezes a aventura até começa muito boa, desenvolvimento maravilhoso, mas chega no final, é uma porcaria. Os caras não sabem concluir, e aí você fica decepcionado, caraca, eu li tudo isso e aí no final... Tem que começar ali pelo final, então. Tem que começar ali no final. Exato. Já aconteceu mais de uma vez. Eu li bem bacana, começo, desenvolvimento, mas chega no final, os caras não sabem terminar. Mas quantas séries não são assim, Anderson? Muitas séries. É difícil terminar, cara. É realmente difícil terminar. Aí, tipo, você tem que desenrolar. Se você gostou, você vai ter que criar um final alternativo aí, né? Mas é verdade, se você não gostou, você vai jogando e no final você fala, cara, no final depois eu penso no final melhor do que esse aqui, né? Mas é verdade, acabar, cara, as aventuras é muito difícil, muito difícil. A Mina Perdida de Phandelver, o final lá da aventura, não tem nada a ver com o final original. Se você ficar preso ao final original, é só lutar com o chefe no final e acabou. Matamos ele aqui, derrotamos, acabou a aventura. Se você pegar SKT, mesma coisa, sabe? Lutar lá com o dragão, acabou. Lutou com o dragão, matou, acabou. Você tem que dar pra você dar esse sentido a mais... É muito difícil, você tem que construir, sabe? É complicadíssimo. Aí você tem que amarrar com as histórias dos personagens pra dar um significado a mais, porque senão é só um final de nível mais forte, sabe? É só mais um combate, só que esse é o combate final. A Casa da Morte, que eu também fiz em 10 episódios, eu não lembro muito do final, mas acho que foi fraco também o final. Porque o que foi divertido foi ver só os personagens interagindo e descobrindo a parada. E chegar no final... eu lembrei, o final acho que a casa tava pegando fogo, eles tinham que fugir. Mas se for ver bem, é igual filme de terror. Tipo,
acabou, é isso. Você fala, ok, acabou. Valeu a jornada. O final não importa tanto. Geralmente a jornada é o melhor, né? A jornada é o que mais vale a pena, não o final, né? É isso aí. Vamos para os finalmente aqui, ó. Temos mais 2 mensagens curtinhas. Eu vou ler do Rubens, depois você lê do Rubens também. Uma para cada um do Rubens. O Rubens, então, o Matheus Padovese, né, o RMP Arquimago, ele escreveu pra gente lá na Forge 86 sobre o Stalker, segunda edição, que foi a última Forge que saiu. Ele escreveu assim, a gente falou sobre essa segunda edição, né, do sistema aí, sistema em português, do Stalker, sistema com foco narrativista. Opa, eu conheço esse jogo, pois joguei uma breve campanha desse jogo no sistema Opera RPG. Tem a gravação lá no canal deles. Mas foi bem legal saber que tem um sistema próprio. Já avisei o narrador sobre isso. O Stalker tem a primeira edição, né? E aí eles estão lançando a segunda aqui via versão Brazuca. E a gente falou sobre isso no episódio 86. Eu achei legal também a falar sobre o sistema. É um sistema que não tem dados, você não rola dados. Esse é o mais interessante, não tem rolagem de dados. É um sistema que você descreve e dá bônus com base na descrição. É interessante. Pareceu curioso. Eu não sei se o Rubens se confunde, assim, porque eu acho que esse Stalker tem... Ele até falou na Forge, né, que tem jogos e tal. Tem jogo digital, exato. Eu não sei se ele se referiu aqui ao jogo que adaptaram pro sistema Opera e tal. Também não sei. Pode ser que seja também, vai saber, né? Pode ser. É porque essa é a ideia do mundo onde tem... que muda a regra da física. Talvez tenha essa temática, o pessoal... Pode ser também, Anderson, os caras fizeram RPG e depois fizeram o jogo. Por exemplo, sabe o Tale from the Loop? Uhum. Cara, eu fiquei surpreso. Eu vi uma série, tem na Amazon, série da Amazon, né? Acho que é na Amazon, na Prime. Eu não lembro agora, acho que é. Tem lá, eu vi a série e falei, nossa, Tales from the Loop. Eu falei, eu conheço esse nome. E na minha cabeça, eu falei, olha só que interessante, na minha cabeça era assim, existe um livro, fizeram a série e fizeram um RPG baseado nisso, né? Na maioria dos casos é assim que acontece, né? Para todos os sistemas de RPG. Nada, cara, o Tales from the Loop é o contrário. Os caras criaram o RPG e depois fizeram a série. A série live action, sabe? Então pode ser que o Stalker seja algo parecido, entendeu? Vai saber, tipo, os caras criaram RPG primeiro, fizeram adaptações, tem jogo digital, nunca se sabe, né? Não sei, eu nunca joguei o jogo também, não posso dizer, mas legal, não fui investigar. Agora eu fiquei curioso, assim, eu não sei se os caras vão realmente fazer o one shot lá, mas pelo menos curioso, porque é até o que a gente tá falando do outro ponto, né? Tipo, você tem que estar sabendo que é descrição total, né? Tem que usar a mente, então não dá pra rolar em D&D, né? Até aproveitar e avisar isso aqui pra galera que tá ouvindo aí, se alguém ouvir isso que a gente vai falar agora no final, o pessoal do Stalker entrou em contato, falou, a gente quer falar sobre o sistema. Eu falei, beleza, vocês vêm aqui no nosso programa, vem na Forge, que é o espaço para vocês poderem falar do sistema. Então a gente tá aberto para qualquer desenvolvedor, editora que queira falar sobre o seu sistema, nos procure, a gente faz um programa falando sobre isso sem problema nenhum, tá? Mas assim, a gente tem aqui o sistema, vocês jogam aí uma aventura, aí já é diferente, porque envolve preparar, envolve ler o sistema. Então assim, o que a gente tá abrindo aqui as portas se você quer preparar uma aventura, né, de RPG, one shot nesse sistema, nos procure, prepare, a gente arranja os jogadores e a gente transmite isso no nosso canal. Se ficar com uma boa qualidade né, de gravação, se a gente falar, opa, isso aqui vira um Tarrasque na Bota para virar podcast, a gente transforma isso em podcast sem problema nenhum. Senão vai ficar só a livezinha lá no canal no YouTube, que também não tem problema algum. Só que não queira exigir da gente que a gente vá preparar a aventura, que a gente vai fazer, porque é um trabalho grande para fazer isso. E a gente coloca na fila o que a gente tá a fim de fazer. A gente não consegue dar conta do que já tem planejado nosso. A não ser que você chegue com uma proposta financeira, vai dizer, Rafael, eu vou te pagar para você mestrar, as horas que você vai gastar para poder preparar essa aventura, que a gente vai financiar, a gente vai bancar para você fazer isso. Aí é diferente.
Aí eu vou ver se eu quero fazer, se o dinheiro é suficiente para eu poder falar. Então tá bom, porque, gente, a gente já trabalha um monte. A gente quer fazer algumas coisas também que nos dê paz e espírito, né? E que não seja mais e mais trabalho. Apesar de que aqui no RPG Next muito que a gente faz é trabalho. Mas a gente ainda tenta fazer o trabalho que a gente se sente bem e confortável fazendo. Então, se você chegar com o seu sistema... do tipo, eu não tô a fim de ler seu sistema, eu não tô a fim de mestrar o seu sistema. Coincidentemente, o Anderson apresentou o Dragonbane e eu achei legal. E foi numa Forge que eu conheci o Dragonbane. E aí eu falei, vou pegar, tem um Quick Start, né, um Starter Set, sei lá como chama, Quick Start, acho. Eu vou ler aqui e vou preparar uma aventura, é o que eu tô fazendo agora, né? Mas associei isso também ao Guerreiros do Bem, para poder ajudar lá a precavida. Então, assim, é um conjunto de coisas, sabe? E é isso. Então fica aí o aviso para vocês. É isso. E então último. Nosso último. Isso, vamos lá, último comentário, última mensagem. Isso. Também do Rubens Matheus Padovese, também para o nosso e-mail, contato@rpgnext.com.br, e o assunto é justamente da Tumba do Cavaleiro 2026, na parte 3 do nosso... Que é a última parte publicada até agora em podcast, só para avisar. Isso. KKK, sedoso, ceboso e cheiroso. KKK. Acho que isso aí era do lobo lá. A gente tava comentando que o Baston. Que o Baston era. O Miguel falou que ele era cheiroso. E aí eu acho que o Jonathan falou que o Orlan era cabelo sedoso. E aí sobrou o Arquimestre, que é o velho, a gente falou que era ceboso. É isso aí. Fantasma foda, hein? E o cara corrompido também. Deve ter sido complicado para a mulher ficar de secretária pós-mortem e saber que o marido foi corrompido. Acrescentando bem conduzido, hein, Rafa? Tanto para evitar acho que era sacanagem, né? Sacagem dos jogadores. Quanto os efeitos da live. Que sacanagem não que foi sei, ele escreveu que tem sacagem, mas eu acho que era sacanagem, não sei. Pera. Tanto para evitar a sacagem, acho que é sacanagem, né? Dos jogadores. Será que é aquele negócio da arma, de ficar trocando a arma mágica? Acho que é isso mesmo. Acho que isso aí, fazer a ciranda da arma. Mas, cara, é que tu falou aquilo, mas eu não tava pensando naquilo, só foi coincidência de eu ficar perto dos caras, porque a minha ideia era defender eles, né? Só que aí na verdade, eu olhei na ficha, né? E aí eu pensei em soltar o martelo porque o dano do meu machado era maior. Então, por isso eu quis passar o martelo pra poder atacar com o machado. Não tá errado. Por exemplo, eu não sei se no sistema original, porque eu não li, ou eu só li o guia rápido, se não tem alguma regrinha relacionada a isso, porque o D&D já resolveu isso fazendo sintonização com item mágico. Ele fez justamente para poder evitar isso, né? Esse exploit aí. Agora, no sistema rápido ali, ele não vai colocar nas regras rápidas esse tipo de coisa, porque é uma coisa muito, talvez, difícil de acontecer, né? E aí, eu inventei na hora. Falei, quer fazer? Faz, mas aí você vai fazer com revés, né? O seu ataque sai com revés. Que eu acho que é justo de ter que pegar a arma de outra pessoa, a pessoa ter que passar pra você ter que pegar no agito do combate ali, meio que pode acabar não saindo muito certo, né? É diferente de você sacar sua própria arma. Então, eu apliquei um revés e falei, usa, pode trocar, pode passar a arma à vontade, mas vai ter que ser feito com revés, então. Aí vocês aceitaram, aí acho que deu certo, né? Deu certo. O sistema é simples o bastante pra gente fazer esses ajustes e acaba que funciona, né? E engraçado que o Fernando no final torrou os chifres pra poder matar derrotar a criatura. E eu só pensando assim, falei, tá, vocês... a premissa narrativa o personagem do Vinícius lá, o Chris, achou um mapa que continha um tesouro. Aí vocês foram investigar esse tesouro. E ele achando que matar o bicho acabava a aventura. Eu falei, não faz sentido nenhum isso. A missão não era acabar com a criatura da tumba, né? É que o nome da aventura é essa, a tumba do cavaleiro, né? Aí ele achou que é só acabar com o cavaleiro que acaba a aventura. Não, você acabou com o episódio. A aventura continua. Eu acho que a ideia é que ele queria encerrar logo o episódio, porque ele tinha um compromisso pra sair, né? E ficou bom.
Ficou bom aquela. Ficou bom, ficou ótimo. Ele tá Mas ficou esgotado. engraçado. Virou um velho seco, esgotou toda a energia dele. Ficou bom, ficou bom. É legal, porque agora ele vai depender dos chifres pra poder sobreviver. Vamos ver, Acho vai que ser é legal. isso, então. Tá bom, é isso. Olha só, meus ô acabar- Anderson, o nosso programa de hoje ele foi metade Pergaminhos na Bota, metade a Forja, né? É isso Tá, aí. um programa... Olha, a gente tá aqui 1h45 aqui gravando. Esse é um programa gigante pra você aí, com bastante conteúdo. Apoie, deixa o like, comente, que daqui um mês a gente volta a fazer mais um Pergaminhos na Bota, certo? Isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado, um abraço e até o próximo Pergaminhos da Bota. Valeu, Anderson. Valeu, turma. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho.